Meus irmãos, nós estamos seguindo então a série Movidos pela Eternidade. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 30. Faça isso no seu tablet, no seu celular, ou mesmo na sua Bíblia. Você está em casa aí, no seu quarto, na sua sala, com a sua família. Glória a Deus. Lucas 18, do 18 ao 30. Vamos juntos ao texto. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus então lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e siga-me. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Pedro disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nesse culto tão abençoado, com esse tema tão importante, Pai. Obrigado, Pai, pelos louvores entoados a Ti. Obrigado, Pai, por este culto tão incrível que tem abençoado o nosso coração. Abençoa cada um que está na sua casa agora. Que não sejam ditas as minhas palavras, Senhor, neste momento, mas que sejam ditas as Suas palavras. Que seja uma noite de salvação. Assim nós agradecemos pela Sua palavra, assim nós agradecemos por este culto. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Gente, glórias a Deus. Glórias a Deus porque nós estamos juntos. Mais um culto, mais uma quarta-feira, celebrando e exaltando o nome do Senhor. E esse tema é um tema tão incrível, é um tema tão desafiador. Quando nós pensamos em eternidade ou vida eterna, às vezes pensamos em algo tão longe, algo tão distante, ou mesmo a gente às vezes não tem uma ideia tão clara o que seja. Porém, eu acredito plenamente que isso está muito mais perto do que pensamos ou imaginamos, mas eu creio que a eternidade, ela é real. Eu creio nisso. E o próprio Cristo nos fala sobre vida eterna em João 5:24. Olha isso. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. E é exatamente isso que Jesus vem nos oferecer essa noite. Vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. E é com esse pensamento sobre eternidade que eu tenho algo para o nosso coração essa noite, aqui nessa quarta-feira, neste culto. Bom, vamos ao texto. E nesse versículo que lemos, encontramos um jovem, ou ainda melhor, um príncipe que chega a Cristo com pressa de tirar as suas dúvidas e faz uma pergunta que poderia mudar completamente a sua vida. Em Lucas 18:18. E perguntou-lhe um certo príncipe dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas para a gente entender um pouco melhor, meus irmãos, vamos entender o contexto dessa história. Jesus estava em sua última viagem para Jerusalém. E analisando o capítulo 18, vemos que essa parábola do jovem rico, ela se encontra dentro de um grande bloco de histórias que propõem o desapego de si e a confiança plena em Deus. Nós percebemos então, nesse contexto, nesse capítulo, a inter-relação entre três passagens.
há de estar de bem com Deus, como o publicano que ora com humildade e volta justificado, ter acesso ao reino como as crianças e herdar a vida eterna como queria o jovem rico. São temas claramente que nós vemos aqui relacionados. E a relação dos textos seguintes é ainda mais nítida. Olha isso. Primeiro, na afirmação de Jesus sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino do céu. E depois do desapego dos discípulos, que tudo deixaram para seguir o Mestre e por isso podem esperar uma recompensa incomparavelmente maior. Quanto ao jovem rico que nós estamos lendo aqui, Lucas nos informa que se tratava de uma pessoa de alta posição. Lucas 18, e perguntou-lhe um certo príncipe. A palavra príncipe aqui que nós lemos no original é archon ou archon, que significa governador, comandante, chefe, líder, que nos mostra no texto então que ele se tratava de alguém muito importante dentro da sociedade judaica. Além disso, a palavra de Deus nos fala ainda que se tratava de alguém muito rico, pois possuía muitas propriedades. E ele foi no texto todo esperançoso para fazer a pergunta mais importante que alguém poderia fazer. Pois bem, como nós lemos, ele não era um homem qualquer, ele não era uma pessoa comum, era uma pessoa muito rica e muito importante dentro da sociedade judaica. E no texto que nós lemos, ele chega a Jesus com uma particular saudação farisaica dizendo, bom mestre. Olha, isso é algo muito nobre, mas poderia não ser uma encenação, ou ele queria agradar a Jesus, ser gentil ou respeitoso. De fato, a gente não sabe, meus irmãos. Mas sabemos e vemos Jesus dar a primeira lição a esse jovem quando ele diz, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Ninguém é bom exceto um, e este é Deus. Essa frase de Jesus nos faz refletir na natureza do Senhor. Deus é bom em tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Após isso, Jesus vai direto à pergunta do jovem, respondendo o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele fala sobre cumprir a lei, tentando fazer com que o jovem visse em si próprio, a incapacidade de seguir perfeitamente o que estava escrito. Pois nós sabemos que nós todos somos falhos, nós somos pecadores. Mas nesse contexto, qual foi a resposta do jovem rico? Eu tenho obedecido a tudo isso desde que eu sou um garoto. Ao ouvir essa resposta, Jesus sabiamente disse, falta ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha, siga-me, follow-me. E esse convite é um convite confrontador. A gente vendo assim, lendo o texto, parece algo simples, mas Jesus, ele coloca um dedo na ferida, na coisa que impedia o jovem de se tornar um seguidor de Jesus Cristo, de ser um discípulo comprometido. E a Bíblia relata, meus irmãos, que ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Mas olha que interessante, pastor Ferreira, pastor Soeiro, pastor Samuel, enfim, todos, pastor Diego, olha que interessante, há minutos atrás ele estava todo orgulhoso da sua religiosidade, mas agora ele acaba de saber que o seu dinheiro não pode comprar a vida eterna. As suas riquezas ficaram no caminho da vida eterna. E nesse texto, Jesus termina dizendo aos discípulos sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus, por não entenderem que o dinheiro não podem comprar o caminho da salvação. Isso é muito forte. Os discípulos reagem dizendo que deixaram tudo para segui-lo. E Jesus, como sempre, muito sábio, finaliza assim, no versículo 29. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na futura a vida eterna. Agora, nesse contexto, nesse texto que nós lemos, vamos a dois pontos práticos que nós podemos aprender e tirar dessa passagem.
Eu quero que você coloque isso no teu coração essa noite. Primeiro ponto é: a salvação não é algo que eu mereça, mas é algo que eu recebo. Irmãos, nunca se esqueçam disso. A resposta dessa pergunta, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, sabe qual é? Pastores, voluntários, você que está online, sabe qual é a resposta? Nada, porque Jesus fez o que você não poderia fazer por si mesmo. Jesus viveu a vida perfeita que você e eu não poderíamos viver. Ele morreu como nosso substituto, tomando o nosso lugar na cruz, levando a punição que eu e você merecíamos. Aleluia! Salvação não é algo que eu mereço, mas é algo que eu recebo. Se você está aqui comigo, escreva isso agora no chat. Salvação não é algo que eu mereço, mas é algo que eu recebo. Se você pode, anota aí no seu computador, posta no Facebook, posta no Instagram, posta no TikTok. Grave isso no seu coração. Nós não merecemos, mas a graça dele é maior. E olha o que aprendemos em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 a 9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se exalte. Aleluia! Nós não merecíamos, mas a graça dele alcançou a cada um de nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, mas mesmo assim, essa noite, neste culto, ele quer te alcançar. Será que nós temos ideias disso? Será que nós temos dimensão disso? Quando lemos a passagem do jovem rico em Marcos 10, 21, lemos assim: Jesus olhou para ele e o amou. E ele disse também: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ou seja, Jesus, em seu profundo amor, queria ensinar aquele jovem nesse texto que o maior tesouro da vida é o valor imensurável. E nós entendemos que a graça do Evangelho é o amor, é a paz, é a misericórdia. E Jesus trabalha isso em nossa estrutura, fazendo com que quem crê no Evangelho escolha livremente a prática do bem. Não por medo, não por práticas religiosas, por alguma religiosidade ou pelos pastores, não. Mas simplesmente pelo sentimento do profundo amor por Jesus Cristo. Porque eu creio nisso. Eu creio que nós temos um lar para retornar e que em breve teremos um reencontro com Ele, com o Criador, pela gratidão que temos ao entender o favor imerecido de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós cremos nessa mensagem. Aleluia! Aleluia! A transformação do coração nos leva a realizar boas obras com alegria. Hoje eu estou empolgado com frases, Diego. Grava isso no seu coração. A transformação do coração nos leva a realizar boas obras com alegria. Mas realizar as obras, como eu disse, pela religião, pela religiosidade, como esse jovem praticava, mas são insuficientes para a nossa salvação. Jesus, ele não é nenhuma religião, mas ele é simplesmente salvação de vida. Ele é a salvação e nós cremos nessa mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto é que nós precisamos desapegar para nos relacionar. Muitos de nós, em muitas situações, pensam no céu e na eternidade com Cristo por medo e não por retribuição pelo amor. Então, ao invés de estarmos na igreja, buscando, adorando, porque nós amamos ao Criador, não, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de morrer e ir para o inferno para sempre. Mas em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
eterna. Mas tem a vida eterna, não é medo, mas é o amor dEle. Aleluia! Para aquele jovem faltava vender tudo que tinha para dar aos pobres. Mas Jesus, Ele é muito sábio, porque Ele não estava falando de dinheiro, mas sim de nós desapegarmos das coisas que nos impedem de ter um relacionamento profundo com esse Deus. Na vida daquele jovem, eram os bens, era o seu dinheiro. Mas a pergunta que eu venho te fazer hoje, para mim, para todos nós, neste culto é: qual é a coisa que falta você deixar para trás? Qual é a mochila tão pesada que você precisa largar para seguir completamente a Jesus? Não 50%, não 30%, não. Eu estou dizendo você seguir completamente a Jesus. Às vezes pode ser um pecado de muito tempo que você está vivendo que tem te afastado dele. Ou mesmo um cargo no seu trabalho que te faz mentir dia após dia, não sei. Em certos momentos a gente pode ser algo material, pode ser uma casa na praia, pode ser um carro que nos prendam, sabe? Algo que, dessa terra que nos prende. Às vezes o dinheiro, às vezes a ganância, eu não sei. Mas eu creio que essa noite nós seremos libertos em nome de Jesus, de todo pecado, de toda condenação. Nós seremos libertos. Entenda uma coisa, não existem atalhos, assim como aquele jovem estava procurando, não existem atalhos. Ele queria continuar preso nas suas riquezas e ter a vida eterna. Mas novamente, eu não estou falando de dinheiro. Esse não é o ponto. Mas para nós herdarmos a vida eterna, isso é confrontador, exige renúncia. Às vezes nós temos que renunciar o que mais gostamos, aquilo que nos prende mais. E a pergunta que eu faço para você responder para si mesmo, na sua casa, pastores, voluntários, todos: o que te falta deixar para trás? O que te falta? Eu não estou falando de dinheiro aqui. E o caminho para a vida eterna, que nós entendemos no texto, não está apenas no cumprimento das Escrituras, ou não apenas na distribuição de todos os nossos bens aos necessitados, mas sim no seguimento de Jesus Cristo. O chamado de Jesus para aquele jovem ecoa no nosso coração até hoje. O chamado de Jesus para aquele jovem rico ecoa neste culto até hoje, ecoa para nós até hoje, convidando a cada um de nós, cada um ouvinte do Evangelho, a seguirmos a Cristo e a encontrarmos nele a chave para alcançar um tesouro muito, mas muito maior que as riquezas dessa terra. Não é carro, não é roupa, não é casa na praia, não é casa na serra, não é isso, não são cargos, mas é simplesmente vida eterna. Vida eterna é muito melhor do que tudo que esse mundo te oferece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, Jesus hoje diz a mim e a vocês, quando você pergunta ao Senhor o que eu posso fazer para ter a vida eterna, e Jesus diz assim: nada. O que você e eu, pastores, precisamos fazer é vir a Ele como uma criança, desamparada, dependendo somente dEle para te salvar. Nós não merecemos a salvação, isso é claro. Nós não merecíamos, mas deixando tudo de lado, eu digo tudo mesmo, deixando tudo de lado e confiando em mim, você terá a salvação, você será alcançado em nome de Jesus. E o que está te prendendo essa noite? O que tem te prendido a estar perto dele? Qual é o peso, qual é a mochila? E o nosso convite essa noite é que você possa deixar tudo para trás. Mas quando eu digo tudo, gente, é tudo mesmo. Aquilo que nos prende de viver uma vida plena com Deus. Aquilo que nos afasta do seu amor e da sua graça. Toda mentira, toda ganância, todo pecado que você pode estar vivendo hoje, eu não sei. Eu creio
que cairá por terra essa noite em nome de Jesus. A minha oração nesse encontro, nessa quarta-feira, movidos pela eternidade, é que tudo aquilo que te prende, você possa dar um basta na tua vida hoje. Você possa viver um novo tempo na sua casa, um novo tempo na sua família. Se você crê nessa mensagem, feche seus olhos, eu quero orar por você. Aí na sua casa, aí no seu quarto. Jesus, nós estamos na sua presença, onde nós entendemos nesse texto do jovem rico, que por toda a religiosidade ele achava que estava ok, que estava correto, mas Jesus vem ensiná-lo que viver a vida com Ele é muito além do que coisas dessa terra, do que religiosidade, do que práticas religiosas. Nós oramos por cada filho e por cada filha tua. Se existe algo que tem prendido eles, se existe alguma coisa ainda que os prende em viver uma vida plena contigo, Senhor, nós oramos por cada homem, por cada mulher, por cada pai, por cada mãe. Senhor, vá de encontro agora em cada lar, vá de encontro agora em cada vida, Senhor. Que todo pecado, que toda ganância dessa terra caia por terra. Nós cremos nessa oração, nós cremos nessa mensagem. Que todos os bens materiais, se for carro, se for casa, se forem mentiras carregadas há tantos anos, Senhor, nós oramos agora, nós cremos que Tu és o Deus do impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós cremos, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Nós queremos simplesmente ser movidos pela eternidade. Nós queremos ser movidos pela eternidade e nada mais do que isso. Eu não quero ouro, eu não quero prata, mas nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Jesus Cristo, aleluia. Assim nós oramos, assim nós agradecemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz, muito obrigado por ter estado aqui com a gente em mais um culto no canal da DAI Oficial. Muito obrigado mesmo. Se esse culto te abençoa, eu acredito que pode abençoar uma outra pessoa. Então compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Eu creio que todos nós somos evangelistas digitais e esse é o tempo, esse é o momento. Se você pode também, contribua para que a gente consiga ter recursos financeiros para levar o Evangelho de Jesus Cristo o mais longe possível. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.